Pessoal, tudo bom? Vou mostrar para você como é que a gente instala o MyPHP em uma máquina com Apache, com PHP, né, uma EC2 Linux Server, para acessar um banco na RDS da AWS também. Então, através do navegador, você vai conseguir acessar o banco MySQL usando o MyPHP. Vamos ver como é que a gente faz essas configurações e essa instalação. No último vídeo a gente fez a configuração do MySQL, quer dizer, o MySQL Workbench, acessar um banco de dados na AWS, no RDS, né, do MySQL Server. Bom, só que eu não quero utilizar, por exemplo, esse client. Eu queria utilizar, por exemplo, o PHP diretamente instalado no meu servidor web. Então, eu tenho aqui uma instância de banco de dados com MySQL, sendo acessada pelo Workbench. A gente não vai utilizar mais o Workbench para acessar ela, então vou fechar o Workbench aqui. Então eu quero acessar esse serviço aqui, o RDS, na minha máquina, minha máquina web. Então eu quero acessar ela aqui no EC2. Eu tenho um servidor Linux, tenho uma instância Linux. Ela está aqui. Eu quero, quando eu acessar aqui, por exemplo, esse endereço, /phpadmin, eu consiga administrar esse banco de dados SQL Express aqui, que criei ele no MySQL, né? No MySQL 5726. Como é que eu faço essa configuração? Bom, primeira coisa, a gente tem que acessar esse servidor Linux, né? Via put. Então eu vou abrir aqui o terminal put. É esse servidor Linux aqui. Ei pessoal, desculpa aí parar o seu vídeo no meio aqui, mas eu tenho um recadinho para você. Você está querendo uma colocação no mercado, uma recolocação no mercado? Então, no final do vídeo eu falo um pouquinho para vocês sobre algumas vagas que eu tenho conhecimento e algumas indicações que eu posso dar. São empresas multinacionais, empresas que trabalham tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, também tem vagas aqui só aqui no Brasil, tem home office. Bom, tem muita oportunidade. Pessoal, não deixa de ver não, no final do vídeo, que eu vou falar sobre essas vagas e como é que vocês podem se inscrever, ok? A indicação será minha. Aqui está ele. Vou digitar Ubuntu para entrar dentro do servidor, né, via terminal. Vou dar um clear aqui para limpar essa tela. E o primeiro passo que eu tenho que fazer, já que eu vou instalar algum pacote no meu Linux, é fazer as atualizações do Linux, né? Usando o sudo apt get update para atualizar os pacotes. E depois utilizar sudo apt get upgrade. Confirma o espaço utilizado para colocar os pacotes e faço a atualização dos pacotes do meu Ubuntu. Estão limpos, vou dar um Ctrl L aqui para limpar, ou Clear, né? E agora eu vou fazer a instalação do PHP-MyAdmin para o Apache 2, que é o meu servidor web que eu estou utilizando nesse momento. Como é que é o comando? O comando é esse aqui, ó. Eu tenho o comando sudo, que aumenta o acesso de administrador via terminal, apt-get install para fazer a instalação do que? Do PHP-MyAdmin, utilizando o pacote do Apache 2 utils, que é um módulo do Apache 2 do PHP-admin. E dou Enter. Aqui também ele vai me perguntar se eu quero fazer a instalação do pacote do PHP-MyAdmin. Eu vou clicar em Yes, em Y, e vou dar um Enter. E ele continua a instalação aí do
do PHP MyAdmin. Bom, aqui a gente entrou numa espécie de wizard aí do terminal da instalação do PHP MyAdmin. E aqui o teclado não funciona, tá? Então a gente tem que... o teclado não, o mouse não funciona. A gente tem que usar o teclado para fazer essas configurações. Veja bem, quando eu coloco a seta para baixo, ele vai para aqui para o Lite TPD e para cima para o Apache 2. Ele está perguntando qual que é o servidor web que a gente vai utilizar o PHP MyAdmin. É o Apache 2, mas veja que ele não está marcado. Então quando eu coloco aqui para cima, ele deixa o quadradinho vermelho em Apache 2. Se eu apertar espaço, ele cria um asterisco. Agora sim ele está marcado que é o Apache 2. Pressiona o Tab, ele vai para o OK. Quando ele vai para o OK, você pode dar um Enter, que aí ele vai continuando a instalação. Aqui o PHP Admin está pedindo para fazer uma configuração de um banco de dados, que ele utiliza como configuração. Eu vou clicar aqui em Enter, na opção de Yes. E aqui ele está pedindo a senha do PHP MyAdmin. Só que um detalhe, ele está utilizando aqui por padrão o usuário root, então ele vai dar um erro. Não tem problema, vocês podem botar a senha que vocês colocaram na instalação aqui, que eu vou explicar para vocês. Coloquei a senha, vou dar OK, vou repetir a senha. Vou aqui em Tab para ir para o OK, vou dar um Enter de novo. Aí ele pediu agora o seguinte, ó, por favor, providencie o usuário e senha da conta root. Eu não tenho conta root, eu só tenho a conta admin. Ok? Então eu vou botar aqui a mesma senha que eu coloquei lá, mesmo sendo a conta root, e ele vai dar um erro. Aqui eu não tenho o que fazer, vamos dar OK. E aqui a opção aqui, coloque em Retry. Selecione Retry, coloque em Tab e dê um Enter de novo. Então aqui ele vai perguntar de novo se eu quero fazer a configuração. Eu vou clicar aqui com Enter no Yes. E aqui ele vai perguntar qual que é o método de conexão. Não é Unix Sockets. Você vai selecionar TCP/IP. Tá? Você vê que agora, como a gente deu o Retry, ele veio com algumas opções a mais para a gente configurar. Então eu vou selecionar TCP/IP com a setinha para baixo. Vou dar um Tab aqui para ir para OK e vou dar um Enter. Viemos aqui para essa tela aqui ele está perguntando qual que é o hostname para o banco de dados que a gente está criando. É o localhost, quer dizer, ela está nessa EC2 aqui? Não, ela está no RDS. Então a gente seleciona a setinha para cima, New Host, dá um Tab e dá um Enter. E aqui a gente informa qual é o caminho para o host do banco de dados. Então eu tenho aqui, ó, eu venho em RDS, venho aqui em DB Instances, clico aqui em SQL Express, que é o meu MySQL, e eu tenho aqui o host, que é o endpoint, na verdade, né? Então esse endereço aqui é o endereço que ele está esperando que a gente coloque lá. É onde está armazenado o nosso, onde a gente acessa o nosso banco de dados. Né? Então eu venho aqui no EC2 e colo aqui. Como é que eu colo? Eu copio aqui, só clicar com o botão direito do mouse e ele já cola aqui o RDS para mim. Clique em Tab, dou um OK e clique em Enter. Qual que é a porta? 3306. 3306 é o padrão do MySQL, então é essa mesmo. Vou apertar Tab, vou por OK e dou um Enter. Aqui ele está falando sobre as configurações de login e senha. Eu vou dar um Enter aqui. As configurações é a default. Vou deixar marcada default. Vou dar um Tab e dar OK. E aqui ele está pedindo para informar o nome de um banco de dados para o PHP MyAdmin. Quer dizer, o PHP MyAdmin, para guardar as configurações dele, ele precisa de um banco de dados. Eu vou deixar esse nome padrão mesmo, PHP MyAdmin, como o nome do banco de dados. Vou dar um Tab e vou dar OK. Bom, aqui ele está falando que vão precisar
configurar um usuário para o PHP MyAdmin, é só dar um Enter no OK. O usuário aqui é um usuário de exemplo, aí nós vamos colocar o nosso, que já tem lá, que é o admin. Importante você colocar o arroba e depois o endpoint, que é o host que a gente colou lá. Então vai ficar admin arroba e o host, que é esse endpoint aqui que a gente copiou, ok? Dá um tab, ok. Agora é a mesma senha que a gente configurou quando a gente criou o RDS para aquele usuário. Confirma a senha. Aqui ele está falando do nome do administrador do banco de dados, né? Ele veio com o nome root, mas o root não é root, o dele é, se eu for vir aqui no RDS em Configuration, eu vejo que o usuário master meu é o admin, tá aqui ó, master username admin. Então eu vou tirar esse root e vou colocar o meu usuário master. Vou dar um tab aqui, vou para o OK, e agora a senha de usuário master. Quando a gente criou lá o banco de dados, vou dar OK, e ele vai continuar a instalação aí do PHP MyAdmin. Ei pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham curtido muitos vídeos, mas não curtam só os vídeos, sigam o canal também, ative o sininho aqui, isso vai ajudar muito o canal a ser alavancado. E um detalhe, eu conto com vocês para fazer o nosso canal crescer. Bom, continuando aqui, o que nós vamos fazer agora? Vou dar um Ctrl L aqui para limpar o terminal. Vamos fazer uma configuração aqui no arquivo de configuração do Apache. Nós estamos aqui no pwd, nós estamos na pasta Home Ubuntu, então a gente vai para a pasta cd etc /apache 2. Estou aqui, vou dar um ls aqui para ver o que nós temos. Nós temos o arquivo ali, ó, apache2.conf. Então a gente vai dar um sudo nano, que é para aumentar o direito administrativo no terminal. Nano é o editor do Linux Server. E nós vamos editar o apache2.conf. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos incluir, mais aqui para baixo aqui, deixa eu ver um include aqui, por exemplo, include portas, diretórios, eu vou colocar aqui embaixo aqui, include /etc /php myadmin /apache.conf. Vou dar um X, um yes para salvar, Enter, e agora eu vou reiniciar o servidor Apache com sudo system ctl restart Apache 2. Ele foi reiniciado, provavelmente agora a gente já consegue aí acessar o PHP MyAdmin. Se eu vier aqui na opção Service EC2, na minha instância Linux, onde eu instalei o PHP MyAdmin, e eu pegar aqui esse endereço público, que é o endereço de IP elástico dele, né, e colocar no navegador aqui, eu tenho o Apache, e se eu colocar /php myadmin, eu devo entrar aí nas configurações do PHP MyAdmin. Eu tenho aqui o usuário admin, que foi o que a gente configurou, e a senha
do banco de dados. Pronto, entramos aí no php-myadmin do nosso servidor dentro do EC2. Ele é exatamente igual o acesso que nós fizemos com o Workbench. Então, se a gente for aqui no Workbench, ele tem um acesso bem parecido com esse daqui, só que esse daqui é utilizando a web e esse daqui é utilizando um cliente do Workbench para acessar o RDS. Então aqui, ó, tem o dbtest usando o client do Workbench e aqui eu tenho o dbtest no mesmo banco de dados utilizando o acesso via S2 usando o php-myadmin. Olá pessoal, voltei aqui para falar das vagas. Para não encher muito esse vídeo aqui de outro assunto, eu vou fazer o seguinte, eu deixei um quadro aqui ou aqui para vocês clicarem, onde eu falo das oportunidades dessas vagas, tá? Então clica aqui ou clica aqui e aí eu converso com vocês no outro vídeo.